Muito bem, hoje nós vamos entrevistar Tiago Dotto. Ele é um gaúcho que está morando na distante cidade de Queenstown, o Queenstown, né? Desculpe, na Nova É, Zelândia. Isso mesmo, na Nova Zelândia. É um lugar muito distante. O nosso fuso horário aqui para Araguaína e região são mais de 15 horas. E nós vamos conversar um pouco com o Tiago sobre como é a Nova Zelândia, né? E também um pouco sobre a Covid-19. Nova Zelândia é um dos países mais fechados, entre aspas, do mundo, porque é uma ilha, um lugar muito distante, então, e conseguiu controlar também, por causa dessa distância, a Covid-19. A gente também vai falar um pouquinho da Covid-19. Olá, Tiago, eu vejo pelas suas roupas que está muito frio. Como é que é o clima aí na Nova Zelândia? E saudações para você aqui no nosso programa. olá, Júnior. Obrigado pelo convite. Pois é, a Nova Zelândia é um país bem frio. Eu cheguei aqui foi no verão. A, as esta- a estação aqui é a mesma do Brasil, tá? Porque os países estão localizados no hemisfério sul, né? Então, aqui é inverno, no Brasil é inverno. Em algumas áreas do Brasil, vamos dizer assim. Mas aqui frio é constante, tipo, principalmente de manhã e à noite no verão. E no inverno é frio o dia todo, né? A Nova Zelândia não está tão longe assim, digamos, da Antártida, né? Ela não é, ela está bem próxima, acaba sendo bem distante, mas e é uma ilha, né? Como a área continental é pequena, né? Acaba que o Uhum. frio é um pouquinho maior aí. Mas, Thiago, a Nova Zelândia é, ficou famosa nos últimos meses na Covid-19 por ter feito um controle muito bem sucedido. Inclusive, chegou a anunciar algumas semanas atrás que tinha erradicado. Essa semana houve mais um ou dois registros, né? Você acompanhou esse fechamento das fronteiras e como é que era antes entrar na Nova Zelândia e como é que é agora com a pandemia entrar aí na Nova Zelândia para quem viaja de fora? Sim, pois é. Eu cheguei então em janeiro desse ano. E a Nova Zelândia é um país bastante turístico. Então, eles dependem muito do dinheiro que vem dos turistas. Eu moro numa cidade principalmente turística, então, que depende dos turistas para sobreviver. Então, eu moro numa cidade que tem aeroporto internacional, tem aeroporto. Então, eles sempre foram muito bem, sempre recepcionaram muito bem e fazem questão que venha pessoas de fora viajar na Nova Zelândia, que é um país lindo, por se dizer, tem muitos pontos turísticos naturais que é incrível tu visitar. E começou quando estava todo mundo já com casos do coronavírus, mas a Nova Zelândia estava com poucos casos, que eu me lembro, eram em torno de 20 e poucos casos, e como esse vírus começou na China, aqui tinha muito turista chinês, né? E uma das primeiras medidas que eles tomaram foi fechar voos de visitantes que vêm da China, né? Que era o foco principal no início da pandemia, então eles fecharam para turistas chineses. E logo após, acho que umas 2, 3 semanas, então, ainda com poucos casos de coronavírus, o governo então tomou umas medidas bem rigorosas para que se por controle para que esse vírus não se espalhasse ainda mais dentro do país, porque as estimativas, caso o país não tivesse feito um lockdown de morte, seria em torno de 1.000 e tantas mortes e houve apenas 22, né? E esse processo do lockdown foi bem rigoroso,
ele foi, na verdade, foi um programa dividido em 4 fases, né? 4 níveis que eles chamam. O nível 4, que foi o mais rigoroso, o 3, o 2 e o 1, que é o normal, vamos dizer assim. Daí, então, a gente entrou no lockdown, foi no final de março. O lockdown consistiu assim, todo mundo deveria permanecer em suas próprias bolhas, como eles chamam. Que é assim, eu, por exemplo, deveria só conviver com o pessoal da minha residência, com quem eu convivo diariamente. Então, a gente estava proibido de ter, de socializar com os demais, né? E era só permitido tu ficar em casa, poderia sair para fazer um exercício, mas tu tinha que ficar a uma distância mínima de 2 metros. E aqui onde eu moro é tranquilo, por causa que é mais afastado do centro, então é um bairro mais tranquilo que tu podia sair, então. E, tipo, a gente só saía para ir no mercado, uma vez por semana, e era só um membro da casa que fazia a compra para todo mundo, né? E, na verdade, todo nessas 4 semanas no nível 4 do lockdown, na verdade, fechou tudo, né? Só ficou aberto serviços essenciais, que foi supermercado, farmácia, e mesmo esses serviços daí teve controle rigoroso de quantas pessoas podiam estar dentro dos ambientes, distanciamento, uso de EPIs, máscara, luva, álcool em gel, foi bem controlado. E como assim o país parou, né, totalmente por 4 semanas, a economia, né, como é que o governo ia fazer para ajudar a economia, né? O governo anunciou então um pacote de 12 bilhões de dólares, que acho que até foi considerado um dos maiores em relação à população, né, per capita. E esse pacote consistiu em auxiliar as empresas para manter os seus empregados. E esse pacote tipo, pagava o salário para as pessoas ficarem em casa, né? Tipo, eu trabalhava na mesma empresa que trabalho hoje, e todo mundo, a gente ganhou o auxílio do governo, mais ou menos, de quem trabalhava full time, tipo 8 horas por dia, ganhava mais ou menos em torno de 585 dólares por semana. Eu, na época, trabalhava 20 horas, eu recebia o que eu recebia na época normal. Então, esse pacote foi bem importante para manter, né, a economia na época. E daí, então, durou 4 semanas, o nível 4, que todo mundo deveria ficar nas suas bolhas, limitar o máximo para não sair, né? Após isso, a gente migrou para o nível 3, que daí já permitiu que alguns setores da economia voltassem para começar a girar a economia. Os níveis de Covid já estavam diminuindo gradualmente, então foi possível essa abertura. Daí, então, alguns setores voltaram ao trabalho, que foi tipo construção civil, supermercado. A minha empresa também voltou como um serviço essencial para fazer pedidos online. E daí foi diminuindo cada vez mais os números de Covid, a gente entrou no nível 2 e no dia 8 de junho, se não me engano, a gente entrou no nível 1, que daí tipo seria o normal, né? Agora a gente já está liberado para circular livremente, festas estão liberadas, tá tranquilo, menos as fronteiras que continuam fechadas. Você acha que o fechamento das fronteiras foi decisivo? E o quanto a Nova Zelândia, para o ouvinte mais desavisado, a Nova Zelândia é constituída de 2 grandes ilhas e outras ilhas um pouco menores, né?
o quanto essa questão geográfica de ser em ilhas também foi decisivo, esse fechamento externo, porque agora se tem circulação interna, inclusive o caso que apontado pelo governo da Nova Zelândia, que ocorreu de contaminação, foram de 2 pessoas que circularam entre os países. Então já está aberta a circulação. Tchau. Com certeza o fato da Nova Zelândia estar isolada ajudou a combater o vírus, porque não existe fronteira terrestre, então, e voos internacionais naquele momento foram cancelados, então ninguém chegava, ninguém saía, tipo turista. Ajudou então a controlar os vírus que seriam importados para Nova Zelândia. E nesse período, então, a Nova Zelândia trabalhou para buscar os casos de transmissão local e isolá-los e tratá-los. Por isso, então, que teve essa rápida recuperação. E a Nova Zelândia chegou a ficar livre do vírus sem nenhum caso ativo durante uns 25 dias e totalmente livre do vírus durante uma semana mais ou menos. E até semana passada, não, essa semana daí então teve, Nova Zelândia voltou com 2 casos, teve mais um anteontem, então são 3, de viajantes que vieram. Os 2 primeiros casos foram 2 mulheres que estavam vindo do Reino Unido, se eu não me engano, visitar o pai que estava doente aqui, então o governo deu uma exceção por esse motivo, né, que ele estava doente, acho que ele chegou a falecer, e elas já haviam testado positivo, então o governo deu uma exceção para elas circularem dentro do país, que o governo já cancelou essas exceções, porque viu que não foi legal. E daí teve mais um caso de um viajante também, que entrou no país. Porque agora, assim, as fronteiras ainda estão fechadas para turistas. Quem está entrando são repatriados, né? Não os holandeses. Mas, tipo, de outros países não pode entrar ainda, né? Existe, além de voos, existe rota marítima que leva para se chegar na Nova Zelândia, Thiago? De pessoas, não. Atualmente, né? Somente para comércio internacional, né? Que são navios que trazem produtos para cá. Mas o governo tem, todo mundo que entra no país passa por um teste, passa pelos testes iniciais. Tipo, até ontem o país já tinha feito 321 mil testes do Covid. Então, todo mundo que entra é testado, né? E passa por um isolamento, né? Tipo esses repatriados, né? Então vamos mudar um pouco o foco, vamos sair da Covid-19 e vamos entender um pouco mais da Nova Zelândia, né? A Nova Zelândia é um país com um pouquinho menos de 5 milhões de habitantes e tem um dos melhores IDHs do mundo, deve estar com certeza entre os 20 melhores IDHs do mundo. Como é viver na Nova Zelândia, Thiago? Como é que é essa experiência? Você como brasileiro está aí num lugar tão distante, tão difícil de chegar, né? Sim. Os voos, eu acho que não deve ter voos da Austrália, mais de 1 ou 2 países, né? Sem escalas até aí, né? Sem escala, né? Da Austrália tem voos diretos, inclusive que desce aqui em Queenstown. E assim, eu vivi apenas em uma cidade, mas já visitei algumas outras. E a primeira imagem que eu me lembro quando eu cheguei aqui na Nova Zelândia, que eu me assustei, que é uma coisa muito diferente do Brasil, é que as cidades são extremamente limpas. Tu não vê sujeira na rua. Assim, dificilmente tu vê algum papel ou alguma
algum plástico, uma garrafa plástica ou uma sujeira na rua. Então, a cidade é extremamente limpa, são organizadas, é tudo muito tudo muito bonito. Tipo, as estradas são perfeitas, as calçadas são perfeitas, é, o sistema é tudo fechadinho, sabe? Tudo funciona. Ali tu vê, quando tu vem num país como o Brasil, um país, eu acredito que seja um país de primeiro mundo, se não é bem comparável, das diferenças, sabe, de se viver. E segurança nem se fala, então, tipo, aqui não, praticamente tu não ouve, não se ouve crimes, né? Aqui, tipo, as portas ficam abertas de noite, não tem problema nenhum. E quando acontece alguma coisa relacionada à segurança, é a notícia, por causa que é incomum aqui, né? Como teve aquele caso ano passado da invasão numa mesquita numa cidade aqui, aquilo foi bem anormal. Então, é um país, para quem procura qualidade de vida, é uma das melhores opções que existem no planeta. Aqui, principalmente em Queenstown, já é uma cidade cara para se viver, por ser uma cidade turística. Mas toda a Nova Zelândia, a estrutura da Nova Zelândia é assim, tipo, é primeiro mundo. É muito bom morar aqui. Quem ganhou o mundo durante a pandemia foi a Jacinda Ardern. Acho que é assim que se fala o nome dela, a primeira-ministra da Nova Zelândia. Primeiro, por ser uma mulher, que é incomum, né? Apesar de já termos muitas mulheres aí em cargos políticos de primeira relevância no mundo, e pela juventude, ela é uma jovem, né? Ela não é tão velha assim. Como a relação que a população tem com a primeira-ministra da Nova Zelândia? É, ela já tinha uma popularidade boa com os locais após. Ela não está há muito tempo como primeira-ministra, acho que vai fazer uns 2 anos. Então, a popularidade dela já estava boa pela maneira como ela enfrentou aquele ataque que eu te falei na mesquita ano passado, que matou em torno de. Ai, não me lembro. Em torno de 30 e poucas pessoas. Da resposta que ela deu para a sociedade, né, que ela baniu, alguns dias depois já criou uma lei que baniu a compra de armas e, e nesse ano, então, ela já teve mais esse desafio que foi ser primeira-ministra à frente da maior pandemia da nossa geração e a popularidade dela aumentou mais ainda pela transparência que ela dá à situação, pela clareza dos dados. Por exemplo, durante todo uh, o lockdown, que foi as 4 semanas, mais umas 2 semanas do nível 3, todo dia, 1 hora da tarde, ela e o primeiro-ministro da saúde iam até a televisão para atualizar a população sobre como é que estava o desenvolvimento do Covid no país. Quantos novos casos, quantos recuperados, quantas mortes acontecessem, quais as medidas que o governo estava tomando. Então, sabe, tudo de forma bem clara e verdadeira. Então, isso ajudou até a população a abraçar a causa para conseguir diminuir e tipo ficar livre, como o país ficou livre do Covid por alguns dias. Então essa transparência que ela tem, né, a clareza dos dados, faz com que ela seja uma das chefes de estado mais populares do mundo.
E ela tem apenas 39 anos, eu confirmo É, aqui, ó, é muito jovem, né, para ser primeira-ministra. Só para complementar a informação que você passou, né, foram 51 mortos e mais 49 pessoas feridas, né, aos ah, ataques terroristas aí na Nova Zelândia. Tiago, para a gente concluir, eu gostaria que você deixasse aí o seu abraço e o seu recado. Fique à vontade, o nosso microfone é todo seu. bom, primeiramente, então, obrigado, Júnior, por me convidar para essa entrevista, para dar essas informações uh, uh, informais, mas eu pesquisei nos, nas fontes confiáveis aqui do governo que eu podia ajudar com informações da Covid, né, e sobre a Nova Zelândia. Eu acredito que o país ele vai conseguir ficar livre novamente da Covid logo, porque é um compromisso do governo. O governo quer realmente extinguir a doença, então acredito que mais algumas semanas o país volte a ficar livre novamente e gradualmente ele vai poder abrir as fronteiras. Até já tinha alguns comentários que o país poderia abrir para viajantes da Austrália, né, que é um país vizinho, para começar essa abertura aos poucos, mas acredito que É um vizinho que não é tão vizinho, né? 2.000 quilômetros, né? é longe, mas aí eles se consideram tipo como Brasil e Argentina, sabe? Aqui, como se fosse um do lado do outro. E é, eu acredito que também vai demorar para, como eles estão sendo bastante rigorosos, vai demorar para voltar a abrir para grande parte do mundo. Até a gente não chegou a falar, mas aqui tem muito brasileiro que perdeu emprego e teve que voltar num voo de repatriação que o Brasil disponibilizou. Foram, acho que 180 e poucos brasileiros que voltaram, mas ainda tem muito brasileiro que está passando dificuldade aqui e estão tentando um novo voo, mas está meio difícil. Então ficou complicado porque tem muito imigrante aqui também, não consegue voltar, não consegue se manter aqui porque é caro viver aqui. Então são novos capítulos que a gente não sabe como é que vai acontecer, o que vai acontecer daqui para frente. Mas é isso, se eu puder ajudar com informações daqui para manter-os atualizados, estou à disposição. Agradeço. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Tiago, pelo seu tempo aqui, essa entrevista internacional, né, direto lá de Queenstown, na Nova Zelândia, Tiago Dota, esse gaúcho brasileiro que está morando lá. A gente volta daqui a pouquinho com mais Sem Papel e Tinta.